Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui neste momento no meu quarto de oração. É um quartinho que tem no fundo de casa, onde eu me retiro para orar, estudar, até mesmo ensaiar alguns hinos. Aqui atrás vocês estão vendo alguns instrumentos, né? Caixa, bateria, aqui meu violão, contrabaixo, guitarra. E é aqui que eu me retiro. Tem minha biblioteca aqui, tem uns livros que eu separei. O que eu venho falar nesses 10 minutos é o seguinte. Ontem eu estava ouvindo uma live de um abençoado, de um pastor orando pelo povo, e a gente vem acompanhando algumas lives, e algumas coisas a gente vem, não estou aqui para criticar a live de ninguém, algumas coisas a gente vem observando. Irmãos, eu quero deixar aqui para vocês um versículo da Bíblia que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo, aqui na igreja de Corinto, ele está dizendo para procurar com zelo. Não vou entrar em detalhes sobre a história de Corinto, porque é grande e não vai dar tempo. Versículo 2: Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então vamos lá, irmão. Eu quero tratar aqui umas coisas que a gente vem observando, muitas pessoas brincando com seus dons, não sabendo usar os seus dons espirituais, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando eu falo línguas estranhas, eu estou edificando a mim mesmo. Mas, né, quando eu profetizo é para a edificação daqueles que estão me ouvindo. E quando é para a edificação da igreja, quando eu estiver falando em mistério, Deus há de deixar um intérprete, para não deixar o povo confundido. Então aí eu pergunto, por que falar tanto em língua estranha para entregar uma profecia que Deus está dando? Para que ficar um monte de língua estranha para uma pessoa estranha, para uma pessoa muitas vezes não conhece o evangelho? Irmãos, a gente quando nos convertemos, o Espírito Santo ele nos dá uma graça que nos enche. É uma virtude que desce sobre nós, mas com o passar do tempo, o Espírito Santo vai nos amadurecendo. Ele dá só um gostinho para nós do reino celeste. Só que eu vejo muitos ainda com o espírito de meninice. Eu tenho dom, irmão, tenho dom de profecia. Tenho duas línguas estranhas que Deus me deu. Deus me deu dois falar de duas línguas estranhas. E, e aprendendo com a Bíblia, eu não falo língua estranha em qualquer momento. Não, porque aqui nós acabamos de ler aqui, ó, seguir a caridade, procurar com zelo. Então, se é para procurar com zelo, eu tenho que zelar aquilo que Deus me deu. E, e observando a Sagrada Escritura, hoje parece que o profeta está acima da lei. Não, aqui está dizendo, né, que a profecia está acima da língua estranha, mas a língua estranha não está acima da profecia. Mas a lei está acima de todos. O que é lei? É aquilo que vai trazendo um equilíbrio para nós. Traz um equilíbrio para nós.
E o interessante que muitos não observam, que no versículo 12 e 13, Paulo vai dizer: se eu falo em línguas estranhas, eu tenho a responsabilidade de buscar de Deus o dom da interpretação da língua que eu estou falando. Aí eu pergunto a você, que fala em língua estranha em redes sociais, que fala em língua estranha na igreja, você sabe o que você está falando? É a mesma coisa, eu não sei inglês, mas se eu falar a palavra inglesa aqui, eu não vou saber, eu posso estar xingando, posso estar falando palavrão, mas aqui Paulo está dizendo, cuidado, cuidado. Pelo menos a língua que você tem, você é obrigatório a saber. Porque aqui, ó, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Eu não posso, irmão, chegar numa pessoa e ficar lá xalabanai no ouvido dela, sem a pessoa saber o que eu estou falando e até mesmo nem eu saber o que eu estou falando para a pessoa. Está faltando essa maturidade na igreja. Muitos querem ser profeta, mas não se aprofunda o que é ser profeta. Eu vou dizer uma coisa. Essa geração não tem profeta. Não tem profeta. Tá? Porque a Bíblia vai dizer, vai narrar que os profetas eles falavam com os reis, com os príncipes, tá? E com o povo que estava lá fora da igreja, não dentro da igreja. Hoje nós temos profeta dentro da igreja. Dentro da igreja, mas fora da igreja não é mais profeta. Não é profeta. Você não vê ele lá na prefeitura falar com o prefeito. Você não vê ele na Câmara dos Vereadores falar com os vereadores, com os deputados. Não, é dentro da igreja. E a Bíblia diz que os sacerdotes, os profetas, falavam com esses homens aí. Muitas vezes não tem nem a vida edificada, não sabe nem o que significa mistério. Vamos lá, tem um pouco minuto para terminar. Olha aqui, e fica meia hora no ouvido da gente. Versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10 palavras em línguas desconhecidas. Tem pessoas que ficam o tempo todo falando em mistério na cabeça dos outros, fala 3 palavrinhas de Deus, assim manda de dizer o Senhor. Não te preocupe, vou te tirar desse deserto. Mas os outros 10 minutos foi só língua estranha, e a pessoa não entendeu nada. E muitas vezes a pessoa que foi entregar também, que falou língua estranha, não sabia o que estava falando. Versículo 21. Esta escritura está escrito na lei, porque gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Tá bom? Porque Paulo vai dizer que a profecia ela é para corrigir, para dar guia, tá? E exortar. E exortar. E eu estou vendo muitas pessoas sendo exortadas, sendo redarguida, mas não sendo corrigida. Aí eu pergunto, irmão, buscais com zelo. Está aqui. Procurar e buscar com zelo. Não é de qualquer maneira que entregamos línguas estranhas. Eu acredito sim na profecia, mas como está na Escritura. E não precisa pôr a mão na minha cabeça. Não precisa pôr a mão em mim. Não precisa vir falando 10.000 línguas estranhas. Só apenas seja sábio em entregar a profecia. Seja sábio em usar as línguas estranhas. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.